Muito bem, fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje o tema é bem simples, rápido e objetivo. Como é que a gente faz para começar o ano já voando, né? Normalmente as pessoas descansam no final de dezembro, janeiro é um descanso mais um pouco, principalmente por causa dos filhos. E aí, às vezes, tem carnaval em fevereiro no início, às vezes é no meio, às vezes é, enfim, em diversos lugares. Como é que eu faço para já começar o ano bombando, né? Ou pelo menos focado, né? Direcionado, né? Muito bem. Então, vou trazer aqui algumas dicas de você que é líder aí de uma empresa. O que você pode fazer para começar o seu ano bem organizado, estruturado, né? Muito bem, vamos lá. Primeiro passo mega importante, que as pessoas às vezes esquecem, é fechar o ano anterior, ou seja, fechar este ano. Você pode fazer isso em dezembro, eu recomendo fortemente você fazer isso em janeiro. Dezembro ainda faz parte do ano. Se for área comercial, ainda está vendendo, ainda está tentando bater as metas de dezembro. Ainda tem todo um trimestre que já é mais curto. A área comercial não pode perder tempo nisso. Se for a área de entrega, provavelmente está fazendo a mesma coisa. Então, tá todo mundo correndo para fechar o ano em termos comerciais, financeiros, alinhamento com o cliente, relacionamento. Então, minha sugestão, faça o fechamento do ano em si no início de janeiro. O que que seria esse fechamento? Seria lições aprendidas. Quando a gente falou diversas vezes, eu já falei sobre os 5 estágios de uma equipe de alta performance. O último é o Adjourning, que é o fechamento do ciclo. Então você precisa fazer as lições aprendidas, precisa chamar a sua equipe, precisa celebrar, inclusive. Celebrar. Você precisa celebrar as conquistas, os marcos que foram alcançados, os passos que foram dados. Muito mais importante do que o resultado em si é o progresso. Então precisa ter esse fechamento. Se você não fecha, como é que você quer abrir? É como tem diversas empresas que começam um novo ciclo sem fechar o anterior. Aí você tem diversos processos correndo em paralelo. Eu já vi empresas que chegam em março e ainda estão fechando coisas de dezembro. Percebe? Então, o primeiro passo para você começar um ano bom é fechar o ano anterior. E a minha sugestão, esse fechamento pode ser feito em janeiro. E eu sei que aqui vai ter uma série de questões de alinhamento, porque os líderes também tiram férias, né? Os líderes também estão com as suas famílias. Então, é uma questão de vocês se organizarem. Mas se vocês não tiverem condições de fazer isso em janeiro, faça isso em dezembro, tá tudo certo. É só tomar um cuidado de não achar que dezembro já é o fechamento do ano ali e perder o foco das vendas, do comercial, do crescimento, das entregas. Tem muita coisa acontecendo em dezembro, né? Esse é o primeiro passo que eu acho extremamente importante, fazer o fechamento do ciclo anterior. Agora que você fechou isso, de novo, como fechar lições aprendidas, gestão de conhecimento, o que que deu certo, o que que deu errado, um alinhamento entre equipe, reconhecimentos, celebrações, percebe? Ok, deixamos tudo o que tinha que ficar para trás, agora a gente vai seguir para o novo. O próximo passo é óbvio que é o planejamento estratégico. Aqui tem diversas questões. Tem empresas que já fez o planejamento estratégico em outubro, tem empresas que fez setembro, novembro, dezembro, né? E tem empresas que ainda não fez. Mas se você ainda não fez, com certeza em janeiro você tem que fazer. Aí não tem mais como não fazer. Eu sugiro que esse planejamento estratégico seja feito lá em outubro, setembro, desculpa, outubro, novembro, mas em janeiro você pode startar. Quando eu falo de 5 estágios de uma equipe, desculpa, do planejamento estratégico, fala que existem 5 rituais. O primeiro é o desdobramento dessa meta. Então, janeiro é um bom momento de você chamar todo mundo e garantir que está todo mundo alinhado para onde a organização está indo, isso seja desdobrado por área, isso seja desdobrado por posição, seja alinhado metas. Então, é um bom momento, se você ainda não terminou o planejamento estratégico, terminar urgentemente. E se você já terminou, revisar, atualizar, alinhar com as pessoas. Então, esse é um segundo ponto importante, né, que você pode fazer. Uma outra coisa que é importantíssimo você fazer, uma vez que você já fechou no anterior, e seu planejamento estratégico de 26 já está claro e alinhado com todo mundo, uma coisa que você pode fazer em janeiro, um pouco de fevereiro, ainda mais, pessoal, pensa assim, tá? O ano que vem a gente tem as férias naturais ali em janeiro, fevereiro tem o carnaval, a gente tem eleição,
mais para o final do ano. A gente tem Copa no meio do ano. Este ano vai ser o ano que a Copa vai durar mais dias, a Copa mais longa, tem diversos feriados ao longo do ano. Você precisa aproveitar assim cada pedaço, tá? Então vou voltar. Você já fechou o ano anterior, tem um planejamento estratégico extremamente claro. Uma outra coisa que você pode fazer em janeiro e fevereiro são alinhamentos internos. Claro que isso vai depender da sua área. Então, dependendo da sua área, você vai poder fazer isso melhor ou não, né? Mas, por exemplo, revisar processos, finalizar algumas questões de sistemas, testes. Uma coisa que funciona bem é treinamento. Aproveita esse janeiro para treinar as pessoas, para treinar a equipe, para fazer roleplay, para seja treinar treinamento técnico, seja mais para soft skills. Tem empresas que preferem fazer em dezembro, mas de dezembro a janeiro dá aquela calmada. Então, se você pega janeiro, já começa energizando a equipe, né? Trazendo treinamentos, investindo um pouco nisso, né? Eu sei que tem algumas pessoas que estão perguntando, tá, mas janeiro é o mês de férias, eu entendo. Uma das coisas que você pode fazer é organizar essas férias junto com seus funcionários. Há muito, até mesmo porque, de novo, esse ano vai ser um ano de muitos feriados, poucos dias de trabalho, vocês podem tentar negociar. Uma outra coisa que algumas empresas fazem, investe em eventos internos da organização de recreação para que os pais possam trazer seus filhos menores para a empresa, tem lá um monitor e eles possam trabalhar. Claro que é importante também descansar. Eu entendo que é bom, é importante descansar sim. Você pode combinar, fazer esses acordos, quem vai sair em dezembro, quem vai ficar em janeiro. Tá, mas de novo, eu estou aqui pensando se você quer começar seu ano bombando. Não dá para esperar passar carnaval, passar o mês de fevereiro, às vezes é começo de março, porque agora a gente vai sentar, principalmente grandes organizações com movimento é mais longo, né? Bom, cara, não é essa a ideia, é você aproveitar janeiro para fazer essas coisas, né? Então, de novo, você pode treinar, isso é um ótimo momento para você treinar as pessoas. Você pode organizar os processos, implementar sistemas, fazer alinhamento entre áreas para ver o quanto eficiente estão as coisas. Pode treinar alguns processos, por exemplo, do fluxo. Vamos treinar o fluxo, vamos treinar o sistema. Entende? Você pode fazer acordos com a sua equipe em janeiro de quem fica, quem não fica. Eu já vi empresas preparando pessoas em dezembro para substituir aquelas que vão ficar em janeiro. Então, por exemplo, líderes, vocês vão sair de férias em janeiro porque não dá para ficar. O motivo não importa, seja filho, seja porque está cansado, porque tiver. Legal. Quem que da sua equipe vai te substituir nesse período? Então, essa pessoa vai ficar responsável, de alguma forma, pelas atividades que você faz. Então, essas pessoas vão tocar isso. O que pode se fazer também é cada área já ter trabalhado ali ao longo de novembro, dezembro, nos seus processos, né? Nas suas estratégias. Em janeiro, de repente, você vai consolidar, percebe? E agora, lembra que eu falei que depende da área, né? Então, por exemplo, algumas áreas comerciais, o que que elas fazem? Elas pegam janeiro, às vezes é um bom momento para fazer relacionamento com o cliente. É um bom momento de você fazer relacionamento com o cliente. E eu sei que o cliente também sai de férias. Então, tem diversas coisas que você pode fazer em relação ao seu cliente, inclusive relacionado às férias. Mas se você for uma empresa focada em cliente, você tem algumas ações. Se o seu foco for em produto ou em operação, aí é diferente, né? Mas se o seu foco é em cliente, você pode pensar alguma coisa que você pode apoiar ou agradar ele durante as próprias férias dele. Você pode pensar aqueles que não estiverem de férias. Você pode chamar para tomar um café, chamar para almoçar, chamar para fazer um workshop. Tem muitas empresas que promovem workshops para os seus clientes. De novo, às vezes o cliente pode enviar alguém no lugar porque está de férias. Promove workshops para os seus clientes para aproveitar e trabalhar relacionamento. Agora, tem um ponto que eu acho extremamente importante, né? É justamente esse pensamento de que as pessoas vão estar todas descansando, né? Então não tenho o que muito fazer. Cara, é o contrário. É o contrário. É o momento de você ir para cima, porque agora que não tem ninguém no mercado é que você mais se torna competitivo. Agora que você consegue alinhar uma série de coisas. Entende? Então, você, por exemplo, da área comercial, em janeiro, você talvez tenha parte da sua carteira de clientes de férias, mas tem a outra parte que não. E você tem aquela que nem é seu cliente ainda. Então, você pode promover uma palestra, um workshop, como essas empresas estão se organizando, você pode ir lá promover algo para o cliente. Depende do seu setor, se você está no setor de serviços, se é de produtos.
Então, basicamente, o que que acontece? Depois de muitos anos no mercado, o que que eu observo, né? Quando chega final do ano, dezembro, as pessoas estão extremamente cansadas e aproveitam janeiro para descansar. Tá tudo certo. Pode descansar e deve. O que eu estou sugerindo é que você tenha um plano para, durante janeiro, não ficar parado, ou não diminuir esse ritmo, ou não desacelerar. Como é que eu começo já com o ano bombando? Eu preciso sentar agora em dezembro e planejar o meu janeiro. Eu dei vários exemplos aqui. E você deve ter o seu, você tem que adaptar isso à sua organização. Então, novamente, você pode fechar o ano anterior. Tem empresa até que muda ali a parte do fiscal year, às vezes dependendo do mês que cai. Então você pode fechar o ano anterior, fazer lições aprendidas, fazer celebrar as conquistas. Você pode fechar planejamento estratégico se você ainda não fechou. Você pode alinhar com toda a equipe que estiver ali presente ou não. Você pode treinar a sua equipe, você pode revisar processos. É um ótimo momento para ajuste. Sabe assim, a corrida vai começar daqui a um mês. Então vamos fazer os ajustes, vamos testar internamente, vamos treinar internamente, contrata a pessoa, treina, pratica, é um ótimo momento, inclusive, com uma pessoa entrar para você preparar ela para que chegue ali no início de fevereiro, logo após o carnaval, ela já esteja alinhada, já fez um onboard, já conhece os processos, já fez o roleplay interno, já treinou, já fez treinamento, enfim, e agora ela está pronta para ir para frente. Então, o mês de janeiro e fevereiro, existe uma tendência, não é uma regra, de principalmente as empresas brasileiras, as coisas darem uma acalmada, principalmente quando, não só as brasileiras, quando são empresas multinacionais muito grandes, as pessoas esperam e param um pouco. Claro, de novo, depende do setor. Né? Tem empresas que justamente em janeiro está bombando um pouco da parte do agro, dependendo da safra ou da safrinha, depende muito do setor que você está, isso varia, né? Mas é esse mindset de achar que as coisas são mais lentas e não vão acontecer que prejudica. Não, agora em dezembro você tem mais 2 semanas e meia. Senta com a sua equipe, cria um plano. Se tem um líder de férias, ele tem que preparar algo antes de sair de férias, alguém da equipe vai substituir, vai trazer essas informações. Se é um líder que tem sucessores mapeados, estou pensando numa empresa como deveria ser. Um sucessor tem. Um líder tem sucessores mapeados, e sucessores vão assumir essas atividades enquanto ele estiver de férias. Por um acaso, às vezes é o planejamento, às vezes é um outro ponto qualquer, percebe? E principalmente esse mindset. Tem um monte de empresas trabalhando em janeiro, um monte de empresas precisando do seu serviço, um monte de empresas precisando dos seus produtos. Então você pode sim aproveitar esse mindset que os outros têm de descansar para acelerar, percebe? Então tem uma série de questões que você pode fazer. Você pode trabalhar, por exemplo, questões de cultura, você pode trazer um novo método, um novo modelo mais alinhado, enfim, tem uma série de coisas para fazer, mas o principal ponto para mim é a questão do seu mindset. Pessoal, era isso por hoje. Eu resolvi fazer algo simples, básico, rápido, objetivo. Cada vez mais vou tentar trazer um conteúdo de 15 minutos. O meu minha alerta aqui, a minha atenção que eu estou tentando fazer vocês terem é cuidado com essa síndrome de final de ano e começo de ano, as coisas são paradas. Não são. Você tem uma meta para o primeiro trimestre. Janeiro e fevereiro fazem parte dessa meta. Se organiza em dezembro para que janeiro as coisas fluam melhor. Você afina. Se o seu negócio vai começar só depois do carnaval, você afina tudo que tem que afinar, você já deixa tudo preparado, engatilhado, você já alinha com o cliente. Além de que eu acho que, justamente porque todos pensam que é mais lento, mesmo quem está ali precisando, às vezes não tem gente para atender. Então, nós mesmos da Iluminata, muitas vezes janeiro é um mês que tudo está meio parado. No passado era assim. Eu acho que no passado a gente tinha esse mindset. Ah, vamos aproveitar também para descansar. E, de novo, está cansado, descansa. Alguém da sua equipe toca, entendeu? E de uns anos para cá, a gente vem focando bastante em janeiro, e janeiro e fevereiro têm sido bons anos para a gente, justamente porque tem uma série de coisas que precisam acontecer e tem um monte de gente querendo fazer as coisas acontecer. Um outro ponto que muitas vezes acontece, final de ano, tem várias empresas que fecham ali alguma contratação de algo só para poder utilizar o budget, o orçamento, né? Janeiro é um ótimo momento de já sentar, já alinhar, já desenhar aquilo que já foi vendido, enfim, já reorganizar, replanejar. Então, se você tem aí uma empresa de médio porte para cima,
Aproveita a sua liderança, foca na sua liderança, desenvolve eles, desenvolve o plano de ação, faz alinhamento das novas regras, garanta que a empresa inteira esteja ciente para onde está indo. Vocês podem usar recursos de gravar muitas coisas que vocês vão trabalhar. As pessoas, depois que voltarem, têm um material para assistir, além do alinhamento pessoal ali, né? Então, basicamente, era isso. Cuidado com o seu mindset, porque é ele que vai fazer você não ter a sua atenção que você precisa para janeiro e fevereiro. Foca, cria o plano, implementa e vai funcionar. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, a gente responde. Pode procurar a gente também nas nossas redes sociais. Se você ainda não nos segue, nos siga. Se você quiser me seguir, pode seguir diretamente lá, marcelo.mentor. É, Você vai me encontrar aí também. E na próxima terça-feira eu trago mais um tema. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, eu vou trazer algum tema básico, simples, objetivo, para que a gente possa conversar, tá? É isso, pessoal. Até mais.